E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Estamos a gravar no dia 20 de março de 2025, o que quer dizer que, garantidamente, a doutrina diverge. Os nossos ouvintes estarão já na primavera, quando estiverem a ouvir o nosso programa. Hoje o Vítor Nunes está ausente em trabalho e temos então um regresso à sua casa da grande estrela do Twitter e especialista em eleições ibéricas, Gonçalo Doroteia Cevada. Gonçalo, bem-vindo à tua casa, ao Linhas Direitas, e que se junta a mim, Nuno Lebreiro, e ao Nuno Gonçalo Poças. Portanto, hoje, além de dois Nunos, temos dois Gonçalos. Isto é uma espécie de inbreeding onomástico, aqui o Linhas Direitas, porque normalmente é os dois Nunos e o Nunes. Enfim, pronto, deixemos destas coisas, porque a vida não está para brincadeira. Estamos em plena crise política, a Assembleia da República foi dissolvida pelo Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e estamos já em processo eleitoral em curso. Vou começar por ti, Gonçalo Cevada. Tu estavas à espera de ter eleições nesta altura do campeonato? A partir do momento em que começaram a sair as notícias relativamente ao Primeiro-Ministro, foi uma coisa que te pareceu que ia acontecer? Não? Como é que tu viste a chegada até este ponto onde nós estamos? Só para fazer aqui um ponto de situação, porque os nossos ouvintes, aqui da parte dos Nunos, já perceberam mais ou menos como é que nós vivemos esse momento. Olá, Nuno Lebreiro, e olá, Nuno Gonçalo Poças. Isto de facto é um regresso, mas é um regresso a uma espécie de hotel de luxo, porque quando eu parava por aqui não havia vídeos, nem estes backgrounds de teatros do século XIX. Isto é o bem-vindo ao anfiteatro dos sonhos, do anfiteatro dos sonhos. Exatamente, portanto isto claramente teve um upgrade e isso é uma coisa positiva. Até upgrade, digamos, nas pessoas que fazem parte deste painel. Deste painel, do painel de residentes. Estão a ver, eu estou totalmente destreinado destas coisas. Dito isto, olá aos dois e olá a quem nos ouve. Cheio de humildade. Cheio de humildade, sempre. Isso sempre que é, aliás, uma coisa que me identifica. Dito isto, olá aos dois e olá, obviamente, a quem nos ouve e vê agora, não é? Portanto, temos de acrescentar esta parte. E como eu costumo dizer, respondendo diretamente à tua pergunta, que é uma bengala de expressão, a mim parece-me que Montenegro não tinha alternativa. Ou seja, quando todas estas notícias surgiram, e sobretudo quando a capa do Expresso saiu naquela quinta-feira à noite com a notícia de que o Grupo Sol Verde pagava 4.500 euros à empresa da qual o Primeiro-Ministro era indiretamente o último beneficiário efetivo, em linguagem jurídico-fiscal, digamos, era evidente que havia uma dúvida que tinha sido plantada e que existia essa dúvida no espaço público. E, portanto, ele não tinha grande alternativa. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em compreender aqueles que criticam o governo por ter assumido, ou no fundo ter lançado uma moção de confiança, porque na prática Montenegro não tinha outra alternativa. Ou seja, existia a dúvida no espaço público, e quando existe essa dúvida para um ministro,
no limite pode ser demitido, pode ser substituído. No caso de um primeiro-ministro, isto só se resolve de duas maneiras, ou com uma demissão, e aí, havendo ou não havendo dúvida, enfim, é indiferente, porque ele não será mais candidato e, portanto, não sendo indiferente, como eu disse, mas quer dizer, há ali um período, enquanto ele foi primeiro-ministro, em que de facto recebeu esses dinheiros, digamos assim, mas não seria recandidato e, portanto, isso não seria o tema. A partir do momento em que ele mostra que quer ser recandidato, e isso, aliás, ficou muito claro no início, quando surgem notícias de que quem aparecer morre, enfim, aquelas frases assim sempre um bocado bombásticas das forças vivas do PSD, o certo é que Montenegro não tinha alternativa, portanto, era Vivas evidente. é simpático. É evidente As forças que... vivas é uma expressão muito, muito simpática da tua parte. Estás clemente. E por causa das duas palavras, do forças e do Forças vivas. vivas, claro. A última vez, aliás, que esta expressão foi utilizada, não deu em nada, porque isto tinha sido o argumento do Ventura durante a campanha eleitoral sobre as tais Não, forças porque o André vivas. Ventura disse que falou com as forças vivas. Lá está. Exato. Ele ou falou sozinho. Dito isto, não era expectável no sentido do momento da moção de confiança ou das eleições, mas a verdade é que o Primeiro-Ministro não tinha outra alternativa para ultrapassar a dúvida de marcar eleições, porque há a dúvida política e há a dúvida jurídica, ou seja, pode haver aqui um tema legal, e eu acho que esse tema legal as eleições não o resolvem, independentemente do resultado, saia ele derrotado ou vencedor. Acho que isso é um tema para os tribunais, mas há aqui uma dúvida política. E o certo é que se Montenegro vence as eleições de 18 de maio, essa dúvida política fica dissipada, ou seja, ele não fica ilibado do lado jurídico que possa existir desta questão, ou não existir, mas toda a questão ética e moral aí foi sufragada pelos eleitores, com as informações que tinham, e que aliás todos tinham quando foram votar. E, portanto, Montenegro não tinha outra alternativa senão a moção de confiança ou a demissão. E, portanto enfim, decidiu a espada em vez da parede. Veremos até que ponto é que isso resulta. A mim o que me, de alguma maneira, me incomodou de toda esta história é que a exigência ética no exercício de cargos públicos que eu, enquanto eleitor de centro-direita, exijo à esquerda e critiquei à esquerda, não me sinto confortável para não fazer essa mesma exigência quando no governo está alguém da minha cor política. Ou seja, eu prezo demasiado a minha coerência e o meu sentido de autoridade sobre os argumentos e sobre os factos, que não me sentiria confortável se tratasse Luís Montenegro de uma maneira diferente que trataria qualquer outra pessoa se aqueles factos fossem imputados a um primeiro-ministro socialista. E esse, quanto a mim, é o erro político, é o pecado original de toda esta história, é que grande parte do goodwill que existia no espaço do centro-direita em relação à esquerda era essa limpeza, e quando digo essa limpeza não significa que não exista gente politicamente impura no sentido moral do termo, em câmaras municipais, em juntas de freguesia, não é isso. Claro que existem, e existem de todas as cores políticas. Mas, até hoje, não tinha existido um primeiro-ministro do PSD, ou do espaço do centro-direita, que colocasse dúvidas sobre a sua honorabilidade enquanto chefe de governo. E a partir do momento em que Montenegro permitiu que essa comparação, que essa dúvida sequer seja levantada, e mesmo que essa comparação no final do dia seja boçal e ordinária, como aqueles cartazes do Chega que colocam Montenegro ao lado de José Sócrates, a verdade, e é evidente que isso não há qualquer comparação possível, a verdade é que, do ponto de vista ético-moral, existe uma dúvida sobre um primeiro-ministro, e foi um primeiro-ministro como Luís Montenegro que permitiu que isso existisse. E isso é uma coisa que eu, insisto, enquanto eleitor de centro-direita, me sinto profundamente incomodado, e sinto-me profundamente incomodado porque me vejo obrigado a ter que dar razão a pessoas com as quais eu não reconheço qualquer tipo de autoridade moral ou política para criticarem Montenegro, mas o certo é que ao criticarem Montenegro têm razão nas críticas que fazem.
Há outra questão que é, ao contrário dessas pessoas, eu tenho moral porque é-me indiferente quem está no governo, as críticas seriam sempre as mesmas. Mas o certo é que quem está no governo neste momento é Luís Montenegro e foi Luís Montenegro que criou essa dúvida. E eu acho que esse é um erro político que, do meu ponto de vista, deveria ser sancionado nas eleições. Veremos o que é que daqui a 2 meses dará, mas também, e termino com isto, 2 meses em política é uma eternidade e, portanto, muita coisa pode mudar até lá. Muito bem. Nuno Poças, tu partilhas desta opinião? Eu não estou 100% de acordo, aliás, não estou de acordo. A mim parece muito rapidamente, quer dizer, eu acho que o caso foi empolado pelo próprio... Não estou a dizer que não pudesse ter que chegar aí, mas, por exemplo, quando hoje sai a notícia que já mete um bocado de água na fervura sobre os documentos, a empresa existia, etc, não sei o quê, eu acho que havia aqui um caminho para o Luís Montenegro, alternativo, que lhe permitia salvaguardar a ideia de ser um garante da estabilidade política e não um agente de desestabilização. Ele podia perfeitamente ter dito, esta questão não há aqui nenhuma dúvida legal, não há aqui nenhum crime, mas se há dúvidas, e imediatamente arranjar uma solução jurídica qualquer, que a partir daquele momento resolvesse o assunto. E depois deixar a coisa correr sem ligar, passando por cima. Porque, quer dizer, de facto, não havendo aqui sequer um processo, não havendo aqui uma questão criminal, há aqui uma questão um bocado de qual é que seria o melhor mecanismo jurídico. Me parece que Luís Montenegro foi pouco cuidadoso a resolver quando assume as funções que assume e que lançam dúvidas. A questão aqui no fundo é esta. Ele podia ter sanado isto mudando as coisas, dizendo, continuo crente que a minha opinião estava correta, mas ainda assim muda, sai da empresa, faz não sei o quê, congela aquilo, passa os clientes para não sei quem e bola para a frente. Quer dizer, esta ideia de que a moção de confiança era uma necessidade, para mim não é todo verdadeira, muito menos neste momento. Neste momento. E depois destrói, quanto a mim, o argumento de quem é que causa as eleições, porque objetivamente quem causa as eleições é quem pede a moção de confiança sabendo que ela vai ser recusada. Ele é que causou as eleições. E estar aqui a dizer, por um caso, à volta dele, estar aqui a dizer que quem causou as eleições foi a oposição porque levantou uma pedra sobre o primeiro-ministro, quer dizer, o papel da oposição não é esse. Mas eu aí concordo contigo. Eu acho que o elemento que causa as eleições é o próprio Luís Montenegro. A questão é que, para se legitimar do ponto de vista da dúvida que existia, do meu mas é que essa dúvida não é... Mas pronto, é que estamos aqui a entrar num campo que é sanar a dúvida a Exaltino. E quer dizer que eleições. E eu, para mim, nem sequer estávamos perto desse ponto. Acho eu. Não havia ali nada com gravidade substancial que forçasse a uma medida que ele sabia que ia levar a eleições. E depois foi aquela negociação estapafúrdia na Assembleia da República, sai a moção de confiança pelos dias da CPI e tudo isso, que demonstrou um problema enorme do Luís Montenegro com a fiscalização e a transparência da sua situação. Que eu acho que só piorou. E, portanto, ele transformou uma pedra num calhau e depois deitou-se ao chão. De propósito, quando esse calhau não o tinha deitado abaixo. Não possas, entre uma e outra, para onde é que qual é a tua visão nesta questão da responsabilidade? Porque isto é importante, porque a narrativa, contrariamente, para mim não custa a fazer sentido, não é? Quer dizer, eles querem viver a situação de 1987, em que foi uma moção de censura do PRD, mas com uma moção de confiança do próprio governo a propósito de um caso pessoal do primeiro-ministro. Dizer que não é que a instabilidade é causada pela oposição é uma coisa que para mim, por simplesmente, não faz sentido. Mas eu concordo contigo. A instabilidade não foi causada pela oposição. A instabilidade foi causada por uma situação pessoal do primeiro-ministro e, precisamente por ser pessoal, é que eu acho que ele não tinha alternativa se não ultrapassar essa dúvida, se não ir a eleições. Mas aí, sabes, aí é onde eu discordo, porque eu não acho que as eleições vão sanar nada. Em última instância, o Partido Socialista já avisou, a Comissão Parlamentar de Inquérito é para continuar.
Portanto, nós corremos o risco de as eleições não vão esclarecer nada. Portanto, nós corremos o risco de fazer eleições e a seguir vai-se descobrir que a coisa até era grave. Isto não é um processo de intenções, eu não estou a dizer que é assim o caso, mas vamos imaginar que a coisa até era grave, portanto, mas já houve eleições. Eu não vejo como é que o processo eleitoral aqui no meio disto tudo ajuda no que quer que seja. Eu acho que só piora. Não possas. Eu acho que pode ajudar, e até não sei se isso não fará parte da estratégia. Ou seja, eu acho que se tentou ali a determinada altura criar ali o momento de 1987 com a vitimização, e ao mesmo tempo tentou fazer-se outra coisa, que era no fundo apresentar a moção de confiança, exato, como quase como para pôr à prova aquilo que se achava que era o bluff do PS. E por isso é que depois andou ali a regatear o tempo todo, não é? E o PS não caiu dali abaixo. Sobre essa eventualidade da Comissão Parlamentar de Inquérito, para agora para este novo mandato que vier, se Luís Montenegro voltar a ser Primeiro-Ministro, já lá vou. Mas antes disso, eu também acho que não há ali propriamente um problema legal, nem um problema criminal, embora aqui quase em semi-segredo, eu também conheço procuradores do Ministério Público que entendem que pode haver, e que isso, e de facto merecia ali investigação. Mas o ponto que eu acho essencial é precisamente a única coisa que de facto estava ali em causa, que era passível de ser discutida, tinha a ver com o facto de aquela empresa, que na verdade era a empresa dele, cujos clientes eram clientes daquela empresa por causa dele, e que na verdade passava a ser da família porque ele não a podia ter na sua esfera própria, continuar a receber avanças enquanto ele exercia o cargo de Primeiro-Ministro. E, portanto, na verdade, aquilo que se podia dizer é que o Primeiro-Ministro, direto ou indiretamente, enfim, em função de maior ou menor simpatia, estava a receber avanças de privados. E, portanto, aquilo que interessa saber é, de facto, isso é aceitável ou não é aceitável. Outra coisa diferente é nós apontarmos o dedo a outros agentes e dizer, mas fulano tal também tem um conflito de interesses, fulano Y também tem um conflito de interesses. De acordo. Mas nós neste momento não estamos a falar do outro, portanto estamos a falar deste em concreto. E esse problema existia. Tal como eu lembro-me quando a questão foi inicialmente levantada por causa lá da questão da lei dos soldos, eu lembro na altura, achei aquilo uma palermice, mas houve uma coisa sempre que me ficou um bocado atravessada, que é o facto de alguém, sendo advogado, ter achado que ceder as cotas à mulher com quem era casada e que tinham de adquiridos afastava a empresa da sua esfera pessoal. E desde essa altura que achei que a coisa não estava bem explicada nesses termos, mas enfim, mas dei de barato de alguma maneira que, face às primeiras explicações que foram dadas, que no fundo aquilo servia para concentrar ali uma série de terrenos, aquelas coisas lá para a terra que toda a gente tem, não sei o que, achei que era uma coisa relativamente inocente e pronto, ele cedeu as cotas à mulher porque não queria, não podia, sendo Primeiro-Ministro, não podia ter aquela participação social e se calhar eventualmente foi ali algum excesso de confiança naquilo, mas no fundo não havia ali nada de particularmente problemático. O problema é que as coisas foram adensando todas as semanas, depois logo na semana a seguir saiu a notícia das avanças. E essa era problemática. E depois, ao mesmo tempo, Mas, não posso, desculpa lá interromper-te, não vês aí inabilidade do próprio Primeiro-Ministro? Quer dizer, ele não seria expectável que a partir do momento em que sai cá para fora a primeira, que tudo isto iria acabar por sair cá para fora, quer dizer... Epá, certo, mas é aquilo que... Ele alimentou esta novela, sim, ao achar que a cada sapatada que dava daquilo para fora, para baixo do tapete, aquilo não voltava. Mas por isso é que eu acho que... Há uma diferença notável na forma como ele geriu o tema da casa, há cerca de um ano e tal, e este.
no tema Claro. da casa, ele Explicou, pronto, e toda a gente ficou-se percebeu que ele tinha razão. dossiês, toda a gente percebeu Sim, que não havia ali nenhum tema, sim. e aquilo deixou de ser um tema passado uma Já hora. apareceu uma notícia, não sei onde, que depois as coisas que era suposto ter sido entregue na judiciária não foram, Não, entretanto. está bem, mas eu estou-me a referir à questão de ter a isenção do IVA. Não, porque havia causa uma isenção, havia um benefício uma de redução do IVA IVA, uma coisa assim. de A questão era 6%, fiscal. por Certo. causa da questão da reabilitação Exato. urbana, e portanto Exatamente. ele demonstrou aquilo clarinho. Aliás, esse, por exemplo, até por motivos profissionais, foi um tema que para mim nunca suscitou grandes dúvidas. Sempre achei que, se ele tiver os papéis certos, não há problema nenhum. E de facto ele mostrou os papéis e os papéis estavam todos certos e o problema morreu, não é? O problema é que aqui ele fez exatamente ao contrário. Portanto, cada vez que vinha falar, surgia um dado novo e, portanto, isso também deu origem a que as pessoas começassem a ter dúvidas e suspeitas, e quer dizer, isto não é minimamente transparente, porque afinal a empresa que tinha sido criada para as laranjeiras dos avós, depois afinal também fazia consultoria em proteção de dados, depois também fazia reestruturação de empresas, depois afinal no final, a última notícia que soube é que até fazia vinho, não é? E portanto, tudo isto fica assim um bocado, mas afinal o que é que era aquilo, para que é que as coisas servem? E mesmo a peça que sai hoje do Luís Rosa no Observador, a peça esclarece que de facto os trabalhos de proteção de dados foram feitos. Eu acho que isso nunca teve em causa. Eu acho que a grande maioria das pessoas nunca, quer dizer, no meio de tanta dúvida, eu sei que a oposição, nomeadamente o nem PS, sabe o que é consultoria. pois, exato, mas mas quer dizer, mas o PS também pôs muito isso em cima da mesa, que punha as duas coisas ao mesmo tempo, que era que o primeiro-ministro não estava em exclusividade porque estava no fundo a prestar serviços para aquela empresa, que estava a trabalhar na empresa, e ao mesmo tempo levantava-se a suspeita de que afinal a empresa nem sequer fazia nada, portanto não é possível as duas coisas ao mesmo tempo, ou trabalha ou não trabalha. Bem, mas fazia dinheiro, já era qualquer coisa. Sim, certo, mas de qualquer das formas a peça não tem nada sobre aquela tal empresa lá de Braga, a gasolineira, não sei o quê, cuja nora trabalhava, prestava serviço à empresa de Montenegro. É uma história e trabalhava no estranha. escritório do Hugo Soares e não sei o quê, portanto aquilo é tudo assim uma coisa meio estranha. Mas isso nunca esteve em causa. Aquilo que está em causa nisto é ou não é aceitável que o Primeiro-Ministro receba avanças no exercício do seu mandato. E as pessoas têm todo o direito de dizer ou é ou não é. Para mim não é, mas concedo que alguém diga, para mim não há problema nenhum. E eu acho que ele aí tentou criar Gonçalo confusão. Cevada, dá-me só um segundo. Deixa-me fazer uma coisa. Eu acho que ele quis criar uma confusão numa coisa, que foi quando o tema central é o caso da Spirum Viva, ele diz, não, porque eu até antes de ser Primeiro-Ministro, vendi as ações que tinha no BCP. Quer dizer, é comparar uma situação de alguém que tem uma carteira de ações, mas sobre o quê? Sobre não mexe o ponteiro do relógio sobre a gestão do BCP em nenhum tema. Sim. E ser sócio, fundador e gestor, ou antigo gestor, do meu empresa. Sim, mas achou por bem, alguém que acha por bem, para não ter problemas, alguém que acha por bem, para não ter problemas, vender as ações que tem no BCP. Pois é isso. E a própria empresa acha que já não é problema nenhum e, portanto, vai ceder à mulher com quem é casada e que tinham adquirido. Mas diz-me só uma coisa, Nuno Poças, achas que estas eleições eram evitáveis ou concordas com o Gonçalo Cevada que aquela moção de confiança fazia sentido e que isto era um processo inevitável a partir do momento em que começou? Não, eu acho que eu tinha a leve esperança de que houvesse pelo menos uma pessoa no Conselho de Ministros, tal como houve uma pessoa no Conselho Nacional do PSD. Houve uma pessoa no Conselho Nacional do PSD que perguntou ao Luís Montenegro se ele tinha condições éticas, morais e políticas para ser recandidato. O jovem foi apupado pela sala, mas eu esperava que, tal como houve uma pessoa no Conselho Nacional a fazer isso, gostava que tivesse aparecido alguém, uma alma que fosse no Conselho de Ministros a dizer, desculpa lá, mas eu acho que isto legalmente de facto não parece que haja aqui nenhum problema, mas acho que tu não tens condições para isto e portanto se tu não te metes, demite-me eu. E a verdade é que não houve, portanto as eleições só seriam evitáveis num cenário em que o Luís Montenegro saía e dizia, eu cometi aqui uma arbolada, lamento imenso, não tenho condições para continuar com isto, também não quero fechar a empresa, quero manter tudo como está e não me quero submeter a escrutínio, ou seja, não quero que o meu julgamento passe por eleições, o meu julgamento pessoal, acho que o governo não tem nada a ver com isso, etc. Mas isto, mais uma vez, era uma conduta
pessoal que só ele podia fazer. E, portanto, se toda a gente embarcou nisto, e a missão política do governo era já não sobreviver, mas arriscar o momento 87, e portanto, que é, no fundo, tentar uma maioria reforçada, e era aí que eu queria chegar com o outro momento pós-eleitoral, ou tentar fazer com que aconteça uma coisa, que é ganhar mais ou menos como ganhou há um ano, e com isso forçar uma mudança na liderança do PS para alguém que lhe seja mais favorável. Tu achas isso? Quem é que pode ser mais favorável que este Aí eu concordo Pedro com Nuno o Santos que Braga. lá está? É Achas que difícil. não? Ou o Fernando Medina? Achas que se o Fernando Medina O Fernando Medina pode ser fraco. E é. Duvido que seja mais fraco que Pedro Nuno Santos. Achas que se o Fernando Medina for Acho que líder do o PS, não Fernando Medina... não vai ser mais colaborante? Só se for em algumas reformas que estejam a pensar fazer, a questão da TAP, reforma, etc. não é reformas, coisa nenhuma. Não, alguma medida. Eventualmente, sim, eventualmente a TAP, coisas do género. Mas para aprovar orçamentos, achas que vai ser mais difícil do que o Pedro Nuno? Até para a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quer dizer, o Fernando Medina foi a primeira pessoa do PS que veio em defesa do Luís Montenegro. Mas o Fernando Medina também não se aguenta lá 4 anos a aprovar orçamentos do Luís Montenegro. Mas o Pedro Nuno também não aguenta. Ninguém aguenta, porque esta situação não é aguentável. Mas essa é a aposta do PSD. Pois é, a aposta que é errada. Agora, diz só uma coisa, deixa-me só dizer uma coisa. O Fernando Medina... Eu não estou a dizer que acho não estou a dizer que acho isto uma coisa genial. Estou a tentar perceber qual é que eu acho que é a lógica que está por trás disto. Aqui não há nada de genial em lado nenhum. E acho que se nós acharmos que não há nada de genial em lado nenhum, percebemos muito melhor o que é que está a acontecer. O mal é estarmos a achar que estão aqui estratégias mirabolantes e altamente sofisticadas. Mas não há. Não há. Agora, o Fernando Medina tem uma vantagem em relação ao Pedro Nuno Santos. Entra no centro. Que é o eleitorado que o Luís Montenegro está a tentar disputar e ganhar ao PS. Mas tu com o Fernando Medina já não estás a disputar eleições. Estás só a gerir a situação. Não, eu estou-te a falar de uma situação em que o Luís Montenegro ganha com o mesmo resultado há um ano. Com essa vitória, terá que haver naturalmente uma mudança de liderança no PS, porque o Pedro Nuno Santos não sobrevive a duas legislativas derrotado. E há uma mudança na liderança do PS. Não forçosamente para Fernando Medina, porque não se quer, quem é que se quer pôr naquela situação? Aí é que está. Não sei, é Luís Carneiro. Exato. Qualquer um deles, até porque a Alexandra Leitão já está tirada para Lisboa. Pois. Portanto, qualquer um deles terá uma vantagem no curto prazo, que é de ser eventualmente mais fácil dialogar e fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas sabendo nós que a prazo essa liderança do PS também vai sentir o mesmo problema de não poder estar ali a deixar o Luís Montenegro governar de borla, a longo prazo tem um problema, que é ter uma liderança cujo perfil vai precisamente beneficiar o Partido Socialista, onde neste momento é mais fraco e onde o Luís Montenegro tem estado a aproveitar. E eu, se estivesse lá no governo, ou na direção política, ou quisesse a minha opinião, aquilo que eu dizia era, quanto mais tempo, e havia agora aqui um ano, porque o Marcelo não pode dissolver a Assembleia da República a partir de setembro. Portanto, se ele aguentasse até setembro, dava-lhe um ano. Era mais um ano e meio. Eu percebo o teu ponto na lógica da estabilidade. Mas quer dizer, imagina o que é um primeiro-ministro estar a ter que conviver com manchetes do Expresso todas as semanas daquele calibre. Gonçalo, mas tu estás a partir do pressuposto que aquilo é um poço sem fundo de problemas para o Luís Montenegro. E Exato. Para o Correio da Manhã é diário. Estamos pronto, mas vamos pensar assim, das duas uma. Olha, para o Correio da Manhã às vezes as manchetes... Mas espera lá, deixa-me só dizer isto e eu passo da bola. Ou é, ou não é. Se for, não são as eleições que lhe vão resolver o problema. Não são. Do ponto de vista, se há um tema, do ponto de vista da lógica da ética e da moral política, no assunto político, eu acho que ele ganha pelo menos ali algum fogo para aguentar a pressão futura.
Se vier depois uma questão jurídica, se ele for constituído arguido, enfim, qualquer outro tipo de estatuto, aí o caso é outro. Agora, com os dados que temos Mas hoje... é isso que eu estou a dizer. Ou seja, não, desculpa, eu formulei mal então. O que eu estava a dizer eram 2 cenários, das duas uma. Ou há ali mais coisas problemáticas para saírem ou não há. É isto basicamente que a gente sabe. Se for isto que a gente sabe, a coisa já está despachada. E ele tinha 1 ano e meio para governar sem risco da Assembleia ser dissolvida, sabendo que tinha um líder da oposição, que não está a disputar o alvo que ele está a tentar conquistar. Se houver mais coisas, não é o facto de ter tido estas eleições que lhe vão resolver o problema. Ele eventualmente pode-se dar o caso de ter que sair do governo e não se poder convocar eleições. Mas não lhe resolve o problema. É só isso que eu estou a tentar dizer. Portanto, da minha perspectiva, é mais um argumento para achar que estas eleições eram perfeitamente desnecessárias. Ou seja, a questão da eventual mudança de liderança no Partido Socialista. Mas pronto, mas antes de chegarmos aí... Deixa-me até porque isto pode ser útil. Amanhã, portanto, à hora que nos estão a ouvir já saiu, mas amanhã sai uma sondagem no Expresso que tem os seguintes resultados sem distribuição de indecisos. Portanto, as coisas tal como elas são agora. A AD tem 20%, o PS tem 15%, o Chega tem 9%, a Iniciativa Liberal tem 4%, a CDU tem 1%, o LIVRE tem 1%, o Bloco de Esquerda tem 1%, outros têm 1%, brancos e nulos 2%, 8% não votaria e 39% de indecisos. O dobro do primeiro... Exato, do primeiro lugar. Do mais votado é o dobro. E, portanto, estão aqui, há 40% do eleitorado que neste momento pode cair para qualquer lado. E naturalmente cairá para todos, não é? Mas a AD, quer dizer, mesmo neste cenário, tem, com 20%, teve 29% nas últimas eleições, há um ano, portanto está aqui 9 pontos abaixo. O PS teve 28% e agora está com 15%. E portanto tem aqui um trabalho de recuperar muito maior. E, portanto, por isso é que eu também acho, e acho que isto aqui de alguma maneira é capaz de ir aqui um bocadinho ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Eu acho que aquilo que está na cabeça de quem manda na AD é isto, este é o momento. E, portanto, ou nós reforçamos a maioria, ou ganhamos uma maioria, enfim, há de ser talvez um bocadinho superior aos 50 mil do ano passado, vamos reforçá-la de alguma maneira, e a liderança do PS vai ter que ir e vem para aqui outra pessoa qualquer, e, portanto, e aí as coisas vão ter que funcionar de outra maneira. Eu acho que o que eles estão a tentar fazer é isto, se é bem, se é mau, esse é outro ponto de discussão. Não, e há outra vantagem nas eleições agora, que é esta ideia da irrelevância das eleições, ou seja, que os resultados mais ou menos mais ponto, menos ponto, mas vão dar estes 3 blocos que estão neste stand-out, não é? Neste Mexican stand-out, todos pistola apontados uns aos outros, ninguém se entende e não há uma solução óbvia para este bloqueio. O sentir-se que as eleições não vão resolver este problema retira importância às eleições. E se retira importância às eleições, reforça a abstenção. E se reforça a abstenção, prejudica acima de tudo o Chega. E retira peso ao voto útil também. Opção no voto útil. Não, mas aí é menos bom, não é? Quer dizer, neste caso para a AD. Mas o facto de aumentar a abstenção eu acho que é significativo. Porque eu para o artigo que saiu hoje no Observador, estive a ver outra vez os números eleitorais da abstenção e do Chega, e de facto a correlação ao longo dos últimos anos é uma coisa absolutamente brutal. Nós estamos a falar de 20 para 22, e agora vou falar de cor, portanto perdoem-me se os números não estiverem completamente certos, ter havido mais 380 mil votantes e o Chega cresceu de 330 mil votos. E depois, de 22 para 24, há mais 800 e tal mil votos, e 830, 850, uma coisa assim do género, e o Chega sobe 700 e tal mil votos. Portanto, a força eleitoral do Chega, aqueles 18%, está muito alavancada no fenómeno da motivação da abstenção. E, portanto, se tu crias um ato eleitoral em que a sensação da relevância dessas eleições é curta, que não há grande coisa que vá mudar, que não há muita necessidade de ir, o eleitorado mais afetado é o Chega. E para quem venha dizer
Não, porque quem vota no Chega está altamente motivado para ir votar. Lembremos as últimas eleições europeias. Nas últimas eleições europeias, o que é que acontece das relativas para as europeias? Aumenta a abstenção. Qual é que é a força que desilude brutalmente? Que se fazia às contas, se elegia 3 ou 4, acabou a eleger 2. Do Chega. Do Chega teve 9%. E, portanto, nesse aspecto também pode ser uma grande vantagem, porque aumentando a abstenção percentualmente, a AD acaba por subir, como todos os outros partidos também, à custa de uma descida do Chega, mesmo sem haver transferência de votos. Eu queria só... Eu percebo esse ponto e acho que essa é provavelmente a razão mais óbvia ou mais evidente, mas também acho que há aqui um lado, no caso das eleições europeias, que também podem justificar isso, que é o eleitorado português é profundamente europeísta. E, portanto, qualquer tipo de discurso ou de crítica àquilo que é Bruxelas, que é uma coisa que é muito comum noutras capitais europeias e noutros países da União Europeia. Em Espanha faz esse discurso, em Itália faz esse discurso, na Alemanha faz esse discurso, no Reino Unido fez esse discurso, em França, etc. Mas em Portugal isso não cola. E, portanto, eu acho que o próprio Chega nas eleições europeias tem uma dificuldade adicional que é essa. Portanto, eu acho que isso também pode justificar parte digamos, do resultado não ter correspondido à eventual expectativa da opinião pública, da opinião publicada e do próprio partido. Mas eu queria só voltar a um ponto atrás. Sim, também houve o candidato, não é? E o candidato, naturalmente. Eu queria só voltar a um ponto atrás que tem que ver com a questão do PS, que é, eu percebo o teu argumento, Nuno Loureiro, de dizer que de alguma maneira, e corrijo-me se isto for a minha interpretação errada, mas aquilo que eu percebi daquilo que tu disseste é que de alguma maneira há uma vontade do governo de ir a eleições. Mas a verdade é que, depois de todo aquele teatro que nós assistimos a semana passada no Parlamento, parece também haver uma vontade do PS em ir a eleições. O que não há vontade é de nenhum se assumir como tal. Mas eu acho que a coragem é uma coisa que morreu, deixou de existir na política em 2015. Morreu em 2015 a coragem. A coragem é uma coisa que não existe em Portugal. E, portanto, a questão aqui é o jogo do gato e do rato para ver quem é que, na prática, fica a parecer que tem a responsabilidade. Mas o ponto é que eu também não vejo melhor altura do que esta para o PS ir a eleições. Não vejo. Iria quê? Permitir que o governo estivesse mais um ano em funções e poder aproveitar alguns dos louros do que andou a repartir, das migalhas que andou a distribuir para aquela e para a outra profissão, para aquela e para aquela função do Estado. Quer dizer, o PS não tinha grande alternativa aqui. Por isso é que eu acho que o erro de Pedro Nuno Santos foi abdicar daquela imagem de esquerda altamente polarizadora, etc., e ter viabilizado o Orçamento de Estado. Portanto, Pedro Nuno Santos, na verdade, era o último, neste momento, aliás, a última eleição que houve em Portugal, Pedro Nuno Santos ganhou. Pedro Nuno Santos ganhou as europeias. Por pouco, mas ganhou. E, portanto, ele poderia estar até ali embalado naquela altura do pré-orçamento, mas mesmo assim preferiu passar a imagem de estabilidade e não sei o quê. E, portanto, eu acho que o erro foi esse. O erro para o PS. E depois o PS tem outro problema, que eu acho que é... O PS é percepcionado, eu acho que ele é percepcionado como um líder fraco, e depois é percepcionado como alguém que não tem equipa, e que tem um projeto que verdadeiramente não é muito diferente daquilo que, na prática, Luís Montenegro apresenta. Ou seja, esse é que eu acho que é o drama desta Mas isso é porque o Luís Montenegro, na prática, não apresentou um projeto diferente daquele que o Partido Socialista antes apresentava. Claro que sim, mas eu acho que esse é que é o trauma e o grande problema da política portuguesa, digamos, desde o pós-Covid, é que não há havia uma... Quando eu digo pós-Covid, refiro-me, porque, de facto, na Geringonça havia ali uma alternativa clara de política. E isso era percepcionado pelas pessoas. A partir e durante os 2 primeiros anos de Geringonça, o líder do PSD era o Passos, não é? Exatamente. A partir de 2019, em que o Rui Rio já estava na liderança há 2 anos e tudo aquilo, quer dizer, tornaram-se indistinguíveis.
Eu esta semana li um argumento que me parece muito interessante e que eu acho que é perfeitamente transportável para Portugal e estará aplicado à política espanhola, mas eu acho que é perfeitamente, encaixa que nem uma luva em Portugal, que é, nós andamos há décadas a falar sobre o centro, o centrismo, e associamos o centrismo à moderação, quando não é moderação, é estatismo, ou seja, o tal eleitorado dito do centro, aquilo não tem nada de moderado ou deixar de ter moderado. O ponto não é a moderação das pessoas, mas aquilo que as move. E aquilo que as move é que há bolsas de eleitorado profundamente dependentes do Estado. Isto refere-se a pensionistas, funcionários públicos, desempregados. Só aí estás a falar de meio milhão de pessoas. Claro. E, portanto, este discurso... Meio milhão não, desculpa, 5 milhões de pessoas. Este discurso, este discurso do PS e do PSD, e por isso é que eu acho que Luís Montenegro, do ponto de vista político, é uma enorme desilusão, do ponto de vista das políticas públicas, é uma enorme desilusão, é porque, de facto, combate, luta pelo mesmo eleitorado do PS. E tu não vais lutar pelo mesmo eleitorado com políticas totalmente diferentes, vais tentar lutar pelo mesmo eleitorado. Todo aquele discurso ensaiado durante a campanha eleitoral do ano passado, sobre os pensionistas e tudo aquilo já indiciava a qualquer coisa. E no final do dia é isso. O problema não é capturar... Estes dois partidos não estão a tentar ganhar o terreno dos moderados. Estão a tentar ganhar campo aos estatistas. E esta é a realidade. Mascarada da tal moderação. Gonçalo, há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Se por um lado a fraqueza do Pedro Nuno Santos de alguma maneira tem sido um seguro de vida de Montenegro, é por isso que vamos ver o que é que o futuro traz se houver mudanças depois da liderança do PS, mas por outro lado eu acho que outro seguro de vida é a incoerência do André Ventura e o facto de ele não ser capaz de facto, o pleonasmo, mas para mim isto é factual. Ele não consegue fazer duas coisas. Apesar de já ter várias gente cheia de mérito no partido, não os promove o suficiente, pelo menos que apareçam e que se veja que é um partido que não é unipessoal. Portanto, essa ideia continua cá fora. Aliás, ele neste momento concorre a Presidente da República e Primeiro-Ministro em simultâneo. É verdade, ele tinha lançado a candidatura. Portanto, não, ele já veio dizer que teria que equacionar. Não? Pronto, está bem, mas quer dizer, naquele antes ele não ia ser candidato a primeiro-ministro outra vez. Portanto, o ponto sempre é este: é só Ventura, Ventura, Ventura. E, portanto, isto não é um projeto galvanizador para conseguir ir roubar aquele eleitorado reformista do PSD. Que possa não estar satisfeito com esta viragem ao centro, ou esta continuação ao centro do Montenegro, que não é diferente daquilo que o Rui Rio andou fazendo durante aqueles anos todos. E que abriu caminho ao Chega até onde está neste momento. E aí ele já agora... Tu não achas que já agora... seja dita. Não, em termos de ir ao centro, quer dizer, em termos estratégicos, pode ter mudado o pacote e a cor, não diz que é de centro-esquerda e social-democrata, como a outra dizia, mas, na realidade, o objetivo estratégico é exatamente o mesmo. É ganhar as eleições ao PS conquistando o eleitorado socialista. Não é galvanizando o eleitorado com uma maioria à direita do Partido Socialista com um projeto de ruptura contra aquilo que o Partido Socialista tem estado a apresentar. Não posso, deixa só dizer uma coisa, porque era isto que eu queria dizer. E aqui é importante a comparação com 87. Porque em 1987 também tinhas os três grupos parlamentares. PSD, PRD e PS. O PRD também tinha tido 18% dos votos, também tinha praticamente 50 deputados. E, portanto, era um grupo parlamentar também muito grande. Só que o PSD de Cavaco estava claramente a governar à direita, a querer reformar e a querer melhorar a vida dos países com um caderno de encargos muito claro, muito explicado e público para todos os portugueses. Do outro lado tinhas o Partido Socialista, que era a linha da continuidade, que vinha desde Mário Soares e o Bloco Central, com o qual o PSD rompeu. E ao meio tinhas dissidentes de ambos os partidos, o PRD e uma excrescência da presidência da República que ia terminar um ano depois, ou que já tinha terminado no caso de 87, mas 85 seria um ano depois, e estava ao centro, também com um discurso moralista, etc. Não sei, há aqui parecenças.
Mas o posicionamento destes agentes era completamente distinto. O PRD estava entre o PSD e o PS. E quando o PSD de Cavaco mostra que o caminho é este, era completamente incompatível com o do Partido Socialista e polarizaram em duas alternativas políticas estratégicas claras para o país, o tal centro desapareceu. E a base de sustentação do PRD eclipsou-se. Então o PRD é 87,4% e 91% nem elege. Tem 1%. Portanto, isto para dizer o quê? Nós, neste momento, o PSD está na posição, ou posto na posição do PRD. Está o PS à esquerda, a lutar pela continuidade das políticas onde estamos. Tens do outro lado o André Ventura a dizer que é preciso mudar. E tens o Luís Montenegro aqui com uma postura entre os dois. É o Partido de Direita, mas segue as políticas do Partido Socialista. Ou seja, se por um lado o Pedro Nuno Santos é um seguro de vida de Luís Montenegro, por outro lado, aquilo que impede o estilhaçar desta estratégia de Montenegro e, quem sabe, do próprio partido, do próprio PSD, é a ausência de uma proposta clara, com pessoas, coerente, por parte do Chega. Isto para dizer o quê? Se ao longo se esta situação perdura no tempo e André Ventura consegue pôr 4, 5, 6 nomes credíveis, ter 4 ou 5 propostas que sejam claramente positivas, e o país continua basicamente estagnado neste lento declínio de qualidade de vida das pessoas, a posição estratégica do Luís Montenegro é exatamente aquela que levou ao fim do PRD em 1987. Portanto, era só este ponto que eu queria fazer. Eu percebo o teu argumento, vou só dizer uma coisa em 2 segundos. Eu percebo o teu argumento, Lebreiro, percebo e admito que até possa concordar com a questão da relação entre o PSD de Montenegro e o PSD da altura. Tenho as maiores dúvidas que o Chega possa ser comparado com o PSD de Cavaco. Isso viu-se no último ano. Claro, até agora não aconteceu. Portanto, mas é que não precisa fazer tanto. Scouts, portagens, Basta mais pessoas se fartarem. Basta mais pessoas se fartarem. A mim o que me parece é que há ali uma diferença de tons. Aquilo são tudo tons de cinzento. Mas todos os três estão a lutar pelas mesmas bolsas de eleitorado. Todos. Uhum. E eu acho que isso foi um erro estratégico do André Ventura também, ao longo deste último ano, porque a postura e a estratégia parlamentar é o oposto daquilo que se esperaria que ele tivesse eventualmente feito. Acho que isso também não ajuda àquilo que se esperaria eventualmente do outro lado. Depois é questão, obviamente, dele ser só uma pessoa, mas depois é aquilo que nós já falámos aqui no Linhas Diretas várias vezes, quer dizer... até que ponto é que é popular e é possível hoje, é que o país de 85, 87 era muito diferente. Pois. O número de funcionários públicos era muito diferente. O número de pensionistas era muito diferente. Agora, há aqui problemas muito graves que o país tem pela frente, e a verdade é que o seguro de vida de Montenegro é que nem o Partido Socialista nem o Chega apresentam qualquer espécie de uma linha programática do princípio ao fim coerente que procure resolver na prática estes problemas que o país tem pela frente. E enquanto for assim, esta governação à bolina, em que o Montenegro, no fundo, apresenta-se como o mais competente das 3 possibilidades para governar, vai chegando. Agora, quer dizer, em termos de reforma, não vamos a lado nenhum, não é? Nuno Poças. Sim, eu até acho que, além dessas falhas todas do André Ventura, no fundo eu concordo com o que o Gonçalo estava a dizer, acho eu, absolutamente certo, que é o André Ventura está a disputar exatamente as mesmas fatias de eleitorado. Portanto, os bombeiros, os polícias, os reformados, os pensionistas, os funcionários públicos, os não sei quê. E depois, eu não sei se isto, se calhar daqui a uns meses estamos aqui todos estou eu aqui a bater com a chibatinha nas costas a dizer que me enganei, mas eu tenho sérias dúvidas
de que naquilo em que ele se tenta de alguma maneira distanciar e marcar de facto uma alternativa e uma diferença, desta vez a coisa não lhe possa vir a correr muito mal, se esta coisa dos cartazes em que se compara o Luís Montenegro ao Sócrates se mantiver. Porque eu acho que de alguma maneira ele também está a tomar o país inteiro por parvo. As pessoas, sejam mais ou menos letradas, percebam mais ou menos a política, estejam mais ou menos atentas, sabem, hoje em dia toda a gente sabe, que há aqui um grau muito diferente entre o José Sócrates e, quer dizer, não houve igual, não é? Até porque há uma ignorância histórica brutal, não é? Quer dizer, José Sócrates, apesar dos casos, dezenas de casos em que estava envolvido, em 2009 ganhou as eleições. Ganhou. Certo, e em 2011, já com a bancarrota, teve 1.600.000 votos, não sei o quê. Portanto, sim, certo, mas independentemente disso, não sei se isto lhe correrá assim tão bem como ele pensa se continuar a existir por aí. Outra coisa que eu ia dizer há bocado, quando estava a tentar interromper, mas depois tu falaste sobre isso, eu acho que é importante, que é, nós também começámos a perceber, tu há bocado estavas a dizer que no fundo que o PSD estava aqui a tentar ser, a expressão é minha agora, mas que era quase uma espécie de lado B, uma cara e crua do PS, e portanto estávamos aqui a tentar conquistar exatamente o mesmo eleitorado, estávamos aqui no fundo que isto não se distinguia muito daquilo que era o PSD do Rui Rio, etc. Eu concordo com isso. A questão é, como tu dizias e bem, em 1985, 87, o país era muito diferente. Nós hoje em dia temos 3 milhões e meio de reformados, temos 1 milhão de funcionários públicos, mais ou menos 600 mil desempregados, qualquer coisa assim, e todas estas pessoas depois também têm famílias, etc. E, portanto, estamos a falar aqui praticamente metade do país, sendo certo que há 1 milhão de cidadãos portugueses que têm menos que 18 anos, portanto não vota, portanto aqui estamos a falar de 6 milhões e portanto o remanescente é eleitorado potencial fora do estatismo, fora do perímetro do estatismo. E a minha pergunta é, como é que se ganha eleições, ou como tu dizias, como é que se mobilizou o eleitorado com um discurso que não seja esse? Porque até já, mesmo em 85, quando o Cavaco Silva ganha as primeiras eleições, a grande novidade dele é que ele era do PSD, mas ele não queria estar com o PS. Mas a distância programática não era assim tão grande. Em 87, sim, porque ele também já tinha um rastro de governo durante 2 anos, e percebeu que aquele era o caminho, porque também Portugal tinha aderido à CEE e havia uma série de coisas que era preciso fazer. E na verdade esse caminho foi feito, e em 91 o PSD acaba por fazer até uma reforma do programa, do programa político, que é praticamente o programa do grupo do Filho, não é? Portanto bebe muito dali e ocupa aquele espaço todo e torna-se partido hegemónico. E leva o CDS quase à extinção, como toda a gente sabe. Mas mesmo em 85, o PSD, para ganhar eleições, e ganhou por uma margem muito curta, naquela altura em que tinha também um setor empresarial do Estado muito maior do que tens hoje, o PSD do Cavaco não falava em privatizar. O PSD do Cavaco não falava em acabar com a reforma agrária. Falava, tinha aquelas expressões também que, quer dizer, se nós hoje, as nossas cabeças olhassem para aquilo em 85, iam dizer, isto é um absurdo. Tipo, fala numa reforma agrária de rosto humano. Tipo, fala em viabilizar as empresas públicas, que era uma coisa que seria inimaginável, e a partir de 87 deixa de ser de facto. Aquilo que acontece entre 85 e 87 é que o PRD, como tu dizias e bem, o PRD nasce de Belém, nasce de iniciativa presidencial, mas também nasce de muitos dissidentes do PS, Mário Soares, Medeiros Ferreira, mais uma série de gente, houve uma série de gente que saiu dali, que era um bocadinho, que eram pessoas que até tinham estado no movimento dos reformadores com a AD já em 79, portanto que eram socialistas mais moderados, aquilo que se dizia que eram os socialistas liberais ou qualquer coisa assim, ou social-democratas não estatistas. Mas no fundo eram pessoas que eram de alguma maneira encaradas pelo eleitorado como próximas do PS, portanto não havia assim grande diferença entre votar numa e outra. E aquilo que o PRD serve, na verdade, entre 85 e 87, e que não percebeu naquela altura, enfim, por motivos óbvios, é que
também serviu de uma espécie de câmara de descompressão que fez com que muito eleitorado que saiu do PS para o PRD em 85, em 87 sentiu-se mais à vontade para votar no PSD. E essa flutuação faz de facto diferença. E, portanto, isto para dizer que há aqui uma série de nuances que Olha não que, por exemplo, isso é uma coisa que está a acontecer pelos dois lados neste momento entre o PS, o PSD e o Chega. Tu tens eleitorado, nas últimas eleições tiveste o Chega a ir roubar diretamente eleitorado ao PS. ao PS e ao PSD, sim. Certo, e portanto quer um quer o outro pode ser uma coisa desse género, ou seja, tanto podes ter eleitorado do centro que vota AD e que depois se calhar a seguir vai votar Chega, ou então eleitorado, eu acredito mais nesta segunda, eleitorado que se zangou com o Partido Socialista, votou Chega e que se calhar depois para ter uma coisa mais viável, já viu que o Luís Montenegro até faz mais ou menos a mesma coisa que o Costa fazia e não sei o quê, e tumba, vai votar na AD, se calhar. Portanto, o Chega pode servir desse veículo também de descompressão que tu estás aí a referir que aconteceu entre 85 e 87. Pois é possível. Agora, eu já agora estou a pegar aqui um cenário em cima da mesa. Eu já sei que vocês não concordam comigo relativamente a essa hipótese, mas eu acho que é nela que o governo está a trabalhar. Também não acho que uma coisa brilhante, mas há aqui 2 ou 3 cenários em cima da mesa que se podem vir a concretizar. Uma maioria de esquerda acho que está fora de hipótese, mas acho que não está fora de hipótese 2 ou 3 coisas. Primeiro, um cenário mais ou menos parecido com o do ano passado, que é isso que, enfim, do que eu já falei, que, no fundo, o PSD apostado numa mudança de liderança do PS por alguém que lhe seja mais favorável e com quem seja mais fácil dialogar. E a minha pergunta nesse cenário, desculpa interromper-te, mas e se não houver uma mudança na liderança do PS? Se não houver mudança Isso também na é uma liderança do hipótese, PS, não é? sim, certo. Se não houver mudança na liderança do PS, Fica tudo na mesma como a lesma. fica tudo na mesma, vais ter Não, comissão tá bem. parlamentar de inquérito, vai haver eleições Certo. outra vez. Pronto, certo, porque o próprio Pedro Nuno Santos pode perfeitamente dizer ou forçar, e eu tenho a certeza que tem a máquina oleadíssima e muito bem montada e agarrada ao próprio Pedro Nunismo. Pedro Nuno pode dizer: eu daqui não saio, nem me sinto obrigado a votar absolutamente nada. Porquê? E poder forçar no limite a própria queda do Montenegro porque não tem alternativa. Porque queimou Pois os é isso, pontos mas em todo lado. aí podes ter eleições outra vez, até se calhar no dia das autárquicas. E aí as coisas mudam. Aí já falámos sobre isso, mas tínhamos falado sobre isso no Certo, sentido de forçar a uma alteração. Quer dizer, nós tínhamos falado sobre isso na semana passada, no cenário de haver maioria direita no Parlamento, o Pedro Nuno ganhar as eleições. Pronto, e, portanto, a direita unida não permitir a aprovação do governo e haver uma dissolução do Parlamento. Era aí que eu ia, mas eu acho sem Montenegro, peraí, desculpa, sem Montenegro, porque Montenegro já disse que não governaria se não fosse primeiro lugar. Pois, certo, mas é que aí há um problema de calendário. Mas aí há um problema de calendário. Mas aí é fácil, desculpa eu voltar a insistir neste ponto, mas e no cenário em que o resultado eleitoral do ano passado se repete. O problema continua a ser a figura do primeiro-ministro. Pedro Nuno Santos e André Ventura não têm nenhum incentivo para aprovar aquele programa de governo. Nenhum. Certo. Mas aí nesse cenário traz eleições ainda mais rapidamente. Onde eu queria chegar era aqui à terceira hipótese, que é esta de que o Nuno estava a falar, de teres uma maioria direita no Parlamento e o PS ficar à frente. O resultado das europeias, no fundo. Sim. Não há eleições automaticamente por uma razão. É porque não há tempo. E, portanto, o que eu acho... Há tempo. A Assembleia pode ser dissolvida até setembro, pelo que eu percebo. Não é isso. Mas é que o Primeiro-Ministro tem que ser indigitado e o programa do Governo tem que ser discutido. Isso é um mês. É um mês, mas não dá tempo para mudar a liderança do PSD.
E, portanto, significa que o PSD, pelo menos esse governo do Pedro Nuno Santos, viabilizaria. Não percebo porquê. Quer dizer, depende. Então, mas o Luís Montenegro... Não, porque aí a questão não se coloca. Não estás a falar no cenário de PS à frente das eleições? Sim. O PS à frente das eleições, o Montenegro demite-se. Não, demite, mas até se demitir e o PSD eleger um novo presidente... Isso resolve-se no instante. Não é? Não, o problema... Não. Eu acho que aí é outra coisa. Resolve. O Luís Montenegro mantém-se, a direção da bancada parlamentar é dele, vai viabilizar o governo do PS, como sempre disse que viabilizaria, e depois então haverá uma mudança de liderança no PSD, e aí haverá um de dois cenários. Ou o Luís Montenegro é substituído por alguém que segue a mesma linha e que diz, não senhor, eu vou apoiar o governo do PS, ou então é por alguém que diz, até são três hipóteses, ou então é por alguém que diz... Vai ser alguém ou que rompe com as linhas vermelhas ou que as mantém, ponto. Porque a maioria da direita existe, ponto. Certo, mas pode ser, sim, certo, de acordo, mas nesse cenário de alguém que rompe com as linhas vermelhas ainda tens duas hipóteses, que é alguém que diz que eu aqui estou e que fica à espera de novas eleições, ou enfim, ou que as provoca de alguma maneira. Não pode, porque o Parlamento não pode ser dissolvido durante um ano. Mas entretanto passa a poder, não é? A meio do próximo ano já estamos nessas condições. Ou então... Não, é em setembro. Sim, ou seja, mas assim, ou então chegas à discussão do Orçamento de Estado e podes ter um líder do PSD que diga nós vamos chumbar isto, mas não é preciso haver eleições porque eu posso ser Primeiro-Ministro. Certo. Isso é outra hipótese. Mas nós falámos sobre isto antes já, sobre esse cenário. Podes ter alguém que não queira ir a eleições e que esteja disponível para ser Primeiro-Ministro com o chumbo do Orçamento de Estado. Certo, quer dizer, alguém que acha que consegue fazer melhor que o Santana Lopes e que não vai cair na mesma ratoeira. Pois. Agora, nós já falámos sobre essa possibilidade, isso sem dúvida que é uma hipótese. Agora, aqui a questão é o que é que num caso de derrota, não é? O que é que o Luís Montenegro faria, ou o que é que os mais próximos dele e de quem ele depende o forçariam também eventualmente a fazer. Porque uma coisa é estarmos a falar de um primeiro-ministro, outra coisa é estarmos a falar de alguém que deixou de ser primeiro-ministro. E, portanto, a capacidade de condicionar o partido e de condicionar o futuro do partido... Mas alguém manda no partido, não é? Não, alguém manda no partido, não é assim. A partir do momento... O partido, neste momento, é um bloco. É um bloco unido pelo cimento do poder governamental. No momento em que o poder governamental desaparecer, o cimento desaparece e o bloco dissolve-se. E, nesse momento, o Luís Montenegro não tem mais mão no partido. Não tem. Ponto final. Tem, com certeza, pessoas que continuarão juntas e que estarão à procura de uma determinada alternativa, e depois, entretanto, é preciso o que acontece, porque se este senhor, não é? Até porque nessa altura as listas das autárquicas já vão estar fechadas, portanto a obediência não é maior. Não, mas se naquele momento Passos Coelho, não é? Make Passos great again, há chapéus à venda na loja de linhas direitas. Tens a uma comissão por isso. Uma avença. Uma avença. Mas se, por exemplo, Passos Coelho se mexer, então o bloco de apoio a Luís Montenegro dissolve-se muito mais facilmente, porque o core que apoia Luís Montenegro também faz parte da linha, digamos assim, que gosta de Passos. Portanto, este é um problema sui generis do partido. A partir do momento em que ele deixar de ser primeiro-ministro, ele deixa de ter a mão. Agora, e aí volta ao meu cenário em cima, não é? Quer dizer, que é o facto de, se calhar, poder rapidamente fazer uma mudança na liderança para haver eleições ainda antes de não se poder convocar eleições. Que, aliás, foi o que permitiu a geringonça, atenção.
Porque Cavaco Silva nunca teria viabilizado a geringonça se pudesse dissolver o Parlamento. Portanto, esta data de setembro é importante. E a possibilidade de se convocar ou não eleições para resolver este problema, e então com Marcelo, eu acho que é possível que haja essas eleições sucessivas. Agora, a questão aqui é... Passos está ausente, está calado, o Partido Social Democrata está unido a 95%, diria eu, em torno do seu líder, porque é aquele que lá está, é primeiro-ministro, portanto faz parte da natureza do partido não colocar a liderança de um primeiro-ministro em causa, isso nunca aconteceu, ou melhor, pelo menos não acontece há muitas décadas, muito menos na realidade partidária que nós vivemos hoje em dia. E, portanto, o cenário mais provável, ou não é questão do cenário mais provável, mas, portanto, olhando para o outro lado, quer dizer, que é a vitória de Luís Montenegro, eu gostava de explorar aquele cenário ali que o Cevada estava a propor, ou seja, que é por que razão é que Ventura ou Pedro Nuno Santos haverão de viabilizar o orçamento. Ventura ou não é não é? E o Pedro Nuno Santos, qual é a razão para o fazer? Não, mas eu insisto, mas esse é o meu ponto, é que se o resultado se repetir, se o resultado há um ano se repetir, Luís Montenegro parte para qualquer tipo de mesa de negociações muito pior do que há um ano. Porque há um ano não existia Spin Viva. Há um ano era o PSD que colocava o não é não ao Chega. O que parece ser agora o cenário é que é o Chega que coloca o não é não ao PSD, mas a Luís Montenegro, à pessoa de Luís Montenegro, quer dizer, o Chega não pode agora depois ir-se pôr em bicos de peste depois de ter colocado o Luís Montenegro ao lado de José Sócrates. Isto seria absurdo, não é? Já não digo nada. E, portanto, do lado do Chega não há essa hipótese. E do lado do PS, a minha pergunta é, qual é o incentivo que Pedro Nuno Santos tem para isso? Nenhum. Não tem nenhum incentivo. Mas qual é que é o resultado? O resultado a seguir é que não há governo e, portanto, temos que ir para eleições outra vez. Portanto, quer dizer, se calhar as eleições sucessivas é até o cenário mais provável no meio disto tudo. Eu acho é termos eleições outra vez em setembro. Marcelo Rebelo de Sousa falava dos tais miniciclos. Isto não é miniciclo. Isto é um mini-triciclo. Isto é um monociclo. Exato. Não, eu acho que grande parte do problema reside na figura em si de Luís Montenegro e acho que isto se resolve. E do Pedro Nuno Santos. É preciso muita coragem para, se ele perder, e depende do resultado. Mas sim, quer dizer, seria preciso uma coragem de dizer, não. O Luís Montenegro não consegue ter condições de governabilidade, o país vai ter que esclarecer se quer um projeto à esquerda ou se quer o projeto da AD. Até porque há aqui um ponto que a mim me parece interessante e que eu acho que nós estamos a esquecer ou que não está a ser tido em conta. Luís Montenegro, o resultado que Luís Montenegro possa ter nestas eleições, em parte, será o resultado de um ano de governação. E é um ano de governação que, se tivesse lá Luís Montenegro, António Costa, Pedro Nuno Santos, não ia ser muito diferente. E, portanto, isto para pegar naquilo que o Nuno Gonçalo Poças disse há pouco. No cenário, vamos imaginar ainda um outro cenário que não falamos, que é, e eu não excluo, a AD ganha e até consegue ter uma maioria praticamente absoluta com a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal votou contra o Orçamento de Estado, que está em vigor. A Iniciativa Liberal, vamos no cenário em que consegue, sei lá, quase duplicar os seus 8 deputados e passar para 14, por exemplo, 15, não é de excluir, porque o CDS já teve esse valor, portanto não é uma coisa assim tão absurda, e eu acho que há uma massa de eleitores da AD que vai ser transferida diretamente para a Iniciativa Liberal. Eles são um deles, por exemplo. Não, isso acho que estamos de acordo. Acho que isso me parece evidente. O voto que eu estou a dar à Iniciativa Liberal e que o eleitorado lhe vai dar não é para esperar que seja Montenegro na versão Costa 2.0.
É ser brutalmente disruptivo em tudo o que se refere à política fiscal, Isso não é da natureza da privatizações. iniciativa liberal de fazer. Veremos. A iniciativa liberal votou contra o Orçamento de Estado. Contra. Para Porque era marcar um irrelevante. Não, está bem, porque era irrelevante, mas pode bater o pé. Não, pode bater o pé, com certeza, e vai querer ter 2 ou 3 bandeiras. Pronto, é isso. Ou seja, o que eu digo é Montenegro é um personagem muito mais... E eu acho que aqui, se calhar, é um erro de percepção nosso, mas eu acho que Montenegro é uma figura muito mais portuguesa do que nós os três juntos. É um tipo simpático, Muito negócios, pequenos negócios, vem de um meio pequeno, conhece toda a gente. Era um tipo importante no meio pequeno. É um tipo importante no meio pequeno, faz assim umas obras na casa, mudar a cozinha de sítio. E de facto, para o português... Qual é que é o problema de mudar a cozinha de sítio? Pronto, é isso. Isto não é dramático. Não é dramático. Apesar do Correio da Manhã fazer aquelas páginas de a Câmara e não sei o quê, e a inspeção e tudo mais. Portanto, provavelmente, se calhar, nós não estamos a ver o filme e Montenegro vai ter uma vitória brutal. Eu tenho pena que assim seja. Mas eu acho que isso é muito possível. Para mim, a figura de Montenegro nunca me inspirou grande entusiasmo, devo dizer. Mas tinha ali alguma esperança que fosse um bocadinho mais disruptivo economicamente, em políticas propriamente ditas, do que António Costa. E a verdade é que não há ali grande diferença. Bem, uma coisa é certa, nós vimos nas últimas eleições nós vimos que o Montenegro foi forte na campanha, foi um líder institucional, via-se grávidas de primeiro-ministro durante aqueles debates e na sua postura, e ainda não tinha sido primeiro-ministro, até agora terá mais, e Pedro Nuno Santos desiludiu brutalmente na campanha eleitoral. Portanto, começou melhor do que aquilo que acabou. Certo. Sim, mas aquilo com que se acaba a ver é, no fundo, lá está, o tipo que era importante num meio pequeno acabou por revelar-se... Isso, vês tu agora... Não, acabou por revelar-se um tipo pequeno no meio importante. Nuno Poças, mas isso não é aquilo que a maior parte dos portugueses sequer vão pensar. De acordo. De acordo. Eu até acho ao contrário. Eu acho que a maioria das pessoas aliás, deixa-me dizer que eu como popular fico ofendido com o tom elitista, sulista e liberal do teu discurso, claramente ruralofóbico e pequenino vilofóbico. Isso não é verdade só por uma questão, é porque eu não sou sulista. Tu não és da margem sul e tudo. Não. És margem sulista. Eu queria só dizer, eu queria acrescentar um ponto que é, porque eu acho que esta é a grande questão, talvez, do nosso tempo na política em Portugal, que é responder à pergunta que o Nuno Poças fez há pouco, que é, perante todo este quadro, há uma coisa que nós quase nem discutimos, assumimos quase como uma obviedade, que é, o país é de esquerda, a sociedade é culturalmente de esquerda, e, portanto, qualquer coisa que seja a redução do Estado, a alteração de políticas, garantir mais liberdade às pessoas, enfim, para fazerem as suas vidas, para gerirem as suas vidas, etc., tudo isso... Tens que mentir às pessoas para ganhar eleições. Pronto. Deixa-me só dizer uma coisa. A questão é que há uma exceção. Pedro Passos Coelho, em 2015, ganha as eleições com um discurso contrário a tudo isto. E, portanto, é possível. Agora, o que não é possível é, e esse para mim é outro dos grandes erros de Montenegro, foi desbaratar grande parte do capital político que o PSD ganhou e aquele grávidas, aquele goodwill que ganhou durante o tempo do pacismo. Mas já vem do regime. Certas, claro que sim. Das contas certas, da seriedade na política, do saber dizer não, da alergia à promiscuidade entre a política e os negócios. Todos estes ativos que o Passos trouxe, a questão das freguesias, portanto, um tipo que era imune e que estava acima dos aparatos chiques e das vontades e dos desejos dos caciques, sendo verdade ou mentira, o ponto não é esse, é a percepção com que passou para o eleitorado, tudo isso foi desbaratado.
neste ano. Mas, Gonçalo, há Isso aí é um ponto trabalho. onde eu não Tudo. concordo contigo. Desculpa lá. Porque tu estás a confundir estatismo ou populismo com esquerda. Porque a verdade é que tu neste momento, a única altura, se tu consideras o Chega um partido de direita, e pelo menos o Chega considera-se um partido de direita, portanto... Economicamente tenho as maiores dúvidas. Não? Certo, não, também eu, mas é estatista, mas é direita, bolas. Claro, quer dizer, o Salazar grande também era problema, direita. a razão das linhas encarnadas, mercado, a razão das linhas encarnadas é que alegadamente é de extrema direita, portanto é de direita. Ora, nunca houve uma maioria de direita, aliás, apenas houve uma vez uma maioria de direita superior àquela que existe hoje neste momento no Parlamento português. 91, não? Em 1991. Certo. E é por meio ponto. Uhum. E é por meio ponto. Neste momento, IL, AD e Chega têm 54,5 e em 91 o PSD sozinho teve 55. PSD e o PSD Madeira. Portanto, dizer que o país é de esquerda, eu acho que o fenómeno do Chega veio mostrar que não. E o facto de grande parte deste eleitorado do Chega ser eleitorado abstencionista significa que há uma vontade de mudança em relação ao status quo. Mas então explica-me uma coisa, a ver se tu consegues responder a isto. Porquê é que então achas que o Chega, do início, que era um Chega muito mais tipo... mais liberal. Tipo Espinosa dos Monteiros, portanto, mais aquele Vox inicial, certo. Porquê é que deixou isso? Porque eu concordo, porque quer ir atrás do centro. Mas não é eu acho que se calhar é aqui uma questão de termos. Na verdade, não sei se será essa a expressão mais correta, que o país é de esquerda. O país é profundamente estatista e conservador. Conservador, certo. E conservador num sentido quase até reacionário, não é? Mas não é de esquerda, não quer dizer que seja de esquerda. A comunicação social é de esquerda. A comunicação social é de esquerda. A opinião publicada é de esquerda. A bolha do Twitter até é de esquerda, mesmo aqueles que acham que são de direita. Mas é que isso eu acho que é uma coisa comum noutros estados, noutros países, por exemplo, em Espanha isso é assim, mas tu tens uma cultura política de direita muito mais evidente, claro. e sem qualquer tipo de rodeios, percebes? Não se esconde. Mas esse é que é o capital que foi desbaratado. Lá está, então pronto, estamos a concordar. Isto também era um capital pequenino. Não, mas foi desbaratado. Ganhou em 2005 as eleições. Não. Eu não estou a falar do capital político do Passos. Estou a falar do capital cultural que a direita tinha. Que nunca foi muito grande. Não, mas é quando tu tens o principal partido da direita a dizer que é de centro-esquerda, o que é que aconteceu? A direita multiplicou-se em partidos. Certo. Portanto, a direita não gostou, certo. A direita qualquer ela que fosse, que era, não gostou da estratégia do Rui Rio e o resultado prático é que tens um partido de direita económica que agora até já renunciou ao autismo, que é a Iniciativa Liberal, e tens um partido de direita popular que sim é estatista, porque Portugal, por definição, é um país, de facto, tradicionalmente dependente do poder central. Isto, aliás, é um legado que não é de agora. Não é um problema da democracia. É um problema que já vem do antigo regime. É um problema que vem do antigo regime. É uma economia centralizada, uma economia pequena. As entradas de riqueza são fiscalizadas por gatekeepers que enriquecem com alguma facilidade. A Spinum Viva é um exemplo clássico disso que tu acabaste de dizer. É extraordinário, não é? Mas aquilo que leva a estas eleições é um exemplo clássico da economia portuguesa. Do grosso da economia portuguesa. À pequena escala, mas ligado ao poder político, à procura do subsídio, das autarquias, é isto. Eu acho que no meio disto tudo, e este é a minha desilusão com o Luís Montenegro, já vem de antes, vem com a questão dos direitos, liberdades e garantias, vem com a postura que ele teve em relação à liberdade de expressão, que eu não lhe perdoo, tem a ver com a facilidade com que ele aceitou este esboroar da soberania nacional em seguimento da governação socialista dos últimos anos, e, portanto, essas são as razões de fundo que me distanciam e que me desiludem em Luís Montenegro, mas, de facto, aquilo que, mal ou bem, o país precisa é de uma síntese entre
entre este Estado social que o país nunca vai abdicar e, portanto, que tem que existir um programa partidário. Tu nunca vais ganhar eleições em Portugal a dizer que vais acabar com isto ou com aquilo ou com este serviço público ou com aquele serviço público. Ninguém tem essa. Pronto. Então essa tem que haver uma síntese entre isto e uma forma de o fazer funcionar. E depois ter a capacidade de explicar às pessoas que é assim que elas vão ter melhor qualidade de vida. Esta síntese não é de todo feita no discurso por Luís Montenegro, não existe sequer essa preocupação, não existe também no André Ventura, e agora com Donald Trump é um problema, porque a morte do wokeismo é uma coisa que vai fazer trickle down, e portanto muita da razão de existir e da acrimónia toda da direita popular contra aquilo que era evidentemente uma intromissão contra a natura do Estado nos valores tradicionais da sociedade, e o Chega vai dar um bocadinho de resposta a isto. E, portanto, eu acho que este fenómeno trickle-down já de Dona Iel, que acertou o passo quando decretou a morte do wokeismo, mas ao desanuviar esta pressão cultural, vai retirar importância ao Chega, porque o Chega não conseguiu ser outra coisa a não ser isso. Esse é o problema do André Ventura. O André Ventura teve aqui uma oportunidade que não sei se já não terá atingido o seu pico nas eleições anteriores, não sei se agora, pelas razões que eu falava há bocado da questão da abstenção, já não vai baixar, e quanto mais tempo passar sem que o André Ventura consiga apresentar ao eleitorado esta síntese, ou seja, a necessidade de apresentar estes serviços públicos, mas com um plano coerente, real, para que eles sejam de maior qualidade, porque neste momento isso não está a acontecer. O caso da saúde é paradigmático, não é? Por exemplo. E, portanto, se isso não acontecer, nós vamos continuar neste rame-rame. E eu continuo, é por isso que tenho aqui este novo merchandising, não é? De Make Passos Great Again. Da minha perspectiva, a única pessoa que consegue fazer essa síntese e consegue explicá-la com coerência e com credibilidade ao eleitorado é o Pedro Passos Coelho. Mas isso acho que arrisca dizer que estamos os três de acordo. Certo. Pronto, eu pelo menos assino por baixo. Isso certo. É evidente. Quer dizer, e portanto, das duas, uma, se assim for, de facto o seu tempo acabará por chegar, porque salvo, ou então, Montenegro vai continuar a ser protegido por uma azelice dos seus adversários, mas isso não dura para sempre. Ele não pode continuar a depender do vazio no Partido Socialista e do vazio no Chega, porque outros virão preencher esses vazios. Porque ele, pela postura que tem tido, não parece que tenha a capacidade de fazer muito mais do que ele está a fazer. Certo, mas olha que o PS, independentemente de Pedro Nuno Santos, vai manter este problema durante bastante tempo, hein? Como é que queres dizer com isso de problema? Neste momento, quer dizer, o PS tem um problema interno. Pois, ou seja, está exangue de talento. E que não se vai resolver rapidamente. Não sei que isso é uma coisa boa para Montenegro, é uma coisa boa para Portugal também, obviamente. Enfim, eu Panamá, o partido mais à esquerda é o PSD. Eu acho que de facto é extraordinário, e isto porque uma das coisas que me leva a não ter problema nenhum em dizer que, apesar de ser militante do PSD, que não estou satisfeito com esta situação e gostava de que a liderança mudasse, e que gostava que Pedro Passos Coelho de facto fosse essa alternativa, e já justifiquei e volto a justificar, e continuo a falar no nome dele baseado nas declarações públicas dele, porque rejeitou uma medalha de reformado da catatua palpitante Rebelo de Sousa, a dizer que era cedo demais para se reformar da política, e não quis ser Presidente da República. E, portanto, quem não quer ser Presidente da República, é ex-Primeiro-Ministro, e diz que não está reformado da política, é alguém que, da minha perspectiva, tem disponibilidade
Eu percebo o que tu dizes e reconheço aí até um certo otimismo da tua parte, mas há um ponto que também não nos podemos esquecer, que é, estas janelas são muito curtas. Exato. São Então, muito curtas. mas era E aí que eu nós ia chegar. andamos desde o final Certo. do primeiro mandato de Rui Rio, desde 2019, À espera do passo. a discutir o Passos Coelho. Nós andamos há 5 ou 6 anos a discutir o Passos Coelho. Mas isso A revela a direita anda a importância discutir isto. dele. Não, Eh, Nuno, eh, o mais possível. Mas, quer dizer, eh, a janela é muito curta. não, E eu acho eu não diria que é muito curto, eu diria, a janela vai encurtando. Epá, mas Agora, vamos lá, mas o e eu acho PSD, o PSD teve 5 ou 6 anos a discutir o Sá Carneiro quando ele já nem sequer podia voltar. Este está vivo, pá. mas também eu concordo contigo, que é, eu também acho que a janela é curta, ou seja, eu acho que a janela é curta, mas também acho que se ele regressar, esse eventual regresso já esteve mais longe do que está agora. Porque eu quando vejo António Capucho, Manuela Ferreira Leite, e uma série de personagens do antipacismo militante no que Conselho pululavam Nacional. nas televisões, Sim. aparecerem em conselhos nacionais, em entrevistas, etc., é porque... Freud explica. Pois, lá Sim. está. Lá Freud está. explica. Portanto, Mas deixa-me só dizer o seguinte e depois calmo e passo para vocês as últimas rondas antes de irmos às linhas. Uma das coisas, a razão que me leva a continuar a ser vocal e insistir neste ponto, sabendo que até gero alergia, não só, obviamente, dentro do meu partido, e se calhar expulsem-me, tem sempre essa possibilidade, mas a razão pela qual eu não me calo e continuo nesta linha é que eu sei perfeitamente, estou perfeitamente consciente da oportunidade perdida que 2015 foi e do mal que António Costa fez ao país. Se tivéssemos continuado na governação PAF, provavelmente ainda lá estaria. Ainda seria hoje Pedro Passos Coelho primeiro-ministro. Com as condições internacionais que viemos a ter a seguir, hoje, de facto, poderíamos ter tido uma década, mais de uma década, 12 anos de mudança e de crescimento seríamos um país muito diferente. Era possível, em 12 anos, sermos um país muito diferente. E, portanto, ou em 10 anos, que é o tempo que passou. E, portanto, eu estou plenamente ciente da oportunidade perdida que 2015 foi, do quão funesta e desprezível foi António Costa. Agora, a história de Portugal está cheia disto. Desde o século XIX, está cheia do homem errado no momento certo, que pelo truque, pela manigância, pelo esquema, pela videirice, faz Portugal, é verdade, pelos maus caminhos e perder as oportunidades de sair do predicamento onde está. Portanto, é aqui que a coisa se torna cosmológica, quer dizer, por um lado é verdade que a janela está a encurtar, não tenho a mais pequena dúvida que dentro, as coisas podem mudar, a janela pode-se fechar e de um momento para o outro estarmos numa realidade política alternativa. Basta que Montenegro consiga uma vitória muito folgada e eventualmente... Mas também teria que saber o que fazer com ela. Só a forma como ele lida com Bruxelas diz-me que não sabe. Nem está preocupado com isso. Este aqui é o drama. Nunca Passos Coelho teria engolido o que estes têm engolido. Não sabes. Não tenho a menor dúvida. O histórico vai contra essa frase. Não. Porque aqui não estamos aqui a falar de ter as contas em ordem. Estamos aqui a falar da abdicação da soberania nacional. Se houve uma coisa que o Passos sempre teve, foi um discurso de salvação nacional. Está bem. Nuno, também não vamos aqui dourar a pílula no sentido. Eu sou um passista dos pés à cabeça. Mas, quer dizer,
Foi Passos Coelho que privatizou a REN aos chineses, que privatizou a EDP aos chineses. Não é aí que está a questão da etc. soberania. Não, está bem, mas eu sei, mas para mim não é. Para A mim soberania isso não é um institucional problema. neste momento é Repara, uma coisa isso que na altura não se colocava. Não, está bem. Eu estou-te a dizer que estas questões para mim não são um problema, mas eu sei que do ponto de vista da soberania estratégica de setores fundamentais do país, isso pode ser um problema ou considerado um problema. Para mim não é. Agora, quer dizer, também não vamos aqui colocar o Passos como uma espécie de Viktor Orbán em potência quando está longe disso. Não é um Viktor Orbán, não é isso que eu estou a dizer. E ainda bem. Não, Viktor Orbán no sentido da relação Aquilo com que eu estou a dizer é que no... eu sempre reconheci no Passo o sentido de missão que era precisamente resgatar a soberania nacional. Foi por isso que se ia mais longe do que a Troika. É só isto que eu estou a dizer. Nesse sentido, ok. Agora, eu não estou a ver a conviver bem de espinha curvada à espera do subsídio do PRR para manter o país à tona ad eterno. Quer dizer, isto não é um cenário de futuro para sustentável para o país. Esse é que é o problema que nós temos pela frente. Não possas. Mas isso é, quer dizer, é um facto. O Passos Coelho neste momento é até a única pessoa, talvez. A única pessoa, não vou dizer que é, mas a única pessoa com um percurso político que o faria ser primeiro-ministro. Ele é mais justo e correto assim para com outras pessoas. Mas é a única pessoa com essas condições, que reúne todas as condições para ser chefe do governo e para representar de alguma maneira a mudança que o país precisa. Enfim, há quem diga que... Isso é um belo slogan para uma campanha eleitoral. Agora vou dizer o péssimo slogan, é que na verdade também há quem diga, e eu talvez concordo, que o Passos Coelho é o primeiro-ministro que o país precisa, mas não é o país que merece. E talvez por isso também não o procura assim tanto. E de facto eu concordo contigo que o resultado das eleições de 2015 foi um desastre total. Tudo aquilo que se seguiu, mas ele é a única pessoa que tem uma resposta para a grande pergunta que eu acho que à direita se faz quando se discute aquilo que hoje em dia se discute à direita, isto é, dá uma série de anos para cá, necessariamente desde a saída de Passos Coelho da liderança do PSD, que se discute muito esta coisa da nem é bem tática, nem estratégia, mas é uma discussão de fórmulas, não é? Que é coliga com este, não coliga com aquele, há linha vermelha, não há linha vermelha, está disponível mais para o PS, está disponível mais para... É a política dos cenários, se calhar é isso, é a política dos cenários, em que se discute muito cenário, mas nenhum dos cenários responde à pergunta essencial quando se fala em política, que é para quê? Para que qualquer um dos cenários serve? E o Passos Coelho é o único líder político que existe neste momento com condições para exercer aquele cargo, que ainda por cima tem experiência de o ter feito, ainda por cima numa altura muito difícil, que tem uma resposta para isto. Concordem mais, concordem menos. Eu acho que até pessoas de esquerda que são completamente contra os governos do Passos Coelho, que não gostam dele, etc, que nunca votariam nele, mas que são obrigadas a reconhecer isto. Claro. Com ele há uma resposta para isto. Para quê? Não vamos discutir cenários. Vamos discutir aquilo que queremos fazer, seja com quem for. E isso é uma coisa que eu acho que faz muita falta, porque não... E mais uma vez, nós vamos continuar nisto agora até às eleições, que é a discussão dos cenários. E da mediocridade. Quer dizer... Sim, mas aí também tenho uma péssima novidade para te dar, que a mediocridade não vai desaparecer com o Pedro Passos Coelho, hein? Não. Há uma mediocridade que desaparece da liderança. Não é só isso. É porque todo o cenário é dantesco. Aquela discussão da moção de confiança, eu fiquei horrorizado. Eu não costumo ver televisão e, portanto, tenho essa vantagem. Mas fui ver o debate, era um momento importante, não é? E, portanto, fui seguir. E de facto, é muito mau. É muito mau.
eu mandava essa laracha nas redes sociais, quer dizer, esta geração política conseguiu transformar o Parlamento num plenário, num Conselho Distrital da JTC de Lisboa em 1997. Uhum. Porque em dia estão a roubar as urnas para ter a certeza que ninguém meteu lá votos ou a matraquear o caderno eleitoral dos deputados. Uhum. Vai-se a votar e às tantas há uma maioria absoluta e não se percebe de onde é que veio. Quer dizer, mas ninguém votou, então, mas é o serviço eletrónico. Isso já aconteceu em 2022, uma maioria absoluta que ninguém sabe de onde é que veio. Portanto, pois, por isso, agora, há aqui um estado de mediocridade e de decadência, mais uma vez, que não está a ser aproveitado na sua plenitude, justifica a existência da André Ventura, mas ele não atingiu aquele teto que não está a saber aproveitar. Mas vêm aí outros personagens, não há vazios em política. E também não há tetos, nem para cima nem para baixo. Portanto, quando é para escavar buracos, temos que escavar buraco até ao fim das piores ditaduras e da deterioração de qualquer sistema democrático. E, portanto, esta mediocridade democrática, esta alienação entre a sociedade e o próprio sistema político, o facto de nem o próprio tubo de escape do atual sistema, que é o Chega, se quer dar vazão a isso, é aquilo que explica um almirante. E o almirante, para mim, é pior do que o Chega. O almirante, para mim, é pior que o Chega. Um almirante é Presidente da República, se há com vontades de dissoluções parlamentares e de, sei lá, e de ter um PRD como o Yanes sonhou ter, e de alterações constitucionais, e de... pois. Eu acho que ele acho que sabe bem. Do regime presidencialista. Sim, isso também. Mas, lá. sim, mas o Ventura também tem esse sonho, não é? Sim, mas o Ventura não parece que vai ganhar as eleições para Presidente da República, e o Almirante, as sondagens até indicam que sim. Isto é só para dizer um ponto. É só para dizer que quanto mais nós permitirmos, e daí eu continuar nesta minha, enfim, luta quixotesca, se calhar, mas ao pelo menos não me calar com este assunto, é porque quanto mais nós permitirmos a continuidade desta deterioração e a continuidade deste estado, deste lento deteriorar de tudo, da sociedade e do próprio sistema político, e quanto mais deixarmos continuar esta mediocridade do sistema democrático, mais abrimos a porta à sua deterioração completa, que é o seu fim. Eu não quero, ou seja, quero terminar a dizer isto. Eu acho que há uma reflexão, ou seja, eu não vou acrescentar mais lamento ao que tu acabaste de fazer, que partilho, mas acho que há uma reflexão que temos de, acho que enquanto democratas e pessoas que se preocupam com a democracia, com a sociedade e a política, deve começar a fazer, que tem que ver com o sistema eleitoral as is, pressupõe um contrato social eleitoral onde há uma confiança entre eleitores e partidos políticos. E essa confiança hoje não existe. Ou seja, no atual modelo eleitoral português, os cidadãos confiaram aos partidos a função de filtragem, de selecionar os melhores, os mais competentes, os mais sérios, os mais capazes, os que têm mais vontade. E eu acho que este último ano mostrou que esse contrato social eleitoral ficou quebrado com o Miguel Arruda, no sentido, os partidos não têm mecanismos, hoje, com o atual modelo eleitoral, de fazer essa filtragem. Não têm esse mecanismo porque os partidos se tornaram escadotes de mobilidade social para quem não tem outras alternativas. Esse era outro tema que dava outro programa. Sem dúvida. E depois, eu acho que em paralelo, portanto, eu acho que este debate tem que se ter. Eu acho que não podemos fugir de começarmos a discutir, eventualmente, círculos uninominais. Acho que é um debate que se tem que ter. Em alguns momentos da vida democrática do país, ou do momento do país, se calhar a questão da proporcionalidade pode ter mais importância, noutras a questão da legitimidade e da relação direta entre um eleitor e o seu deputado, se calhar faz mais sentido. E eu acho que estamos nessa fase. E depois há uma outra questão, que eu acho que é uma questão que nós, em Portugal, temos que ter esse debate,
e a mim é um tema que me interessa bastante porque, pela comparação Portugal-Espanha, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é o debate do governance dos partidos. Nós, em Portugal, temos partidos altamente centralizados. E por isso é que o que vimos, o que assistimos no Conselho Nacional do PSD é uma coisa absolutamente dantesca. Absolutamente dantesca. Isto, na comparação com o PP, nunca aconteceria. Quer dizer, seria uma coisa impensável nós vermos uma manifestação de apoio. Vamos imaginar que o Carlos Moedas tinha, de alguma maneira, levantado a voz. Seria impensável ver uma manifestação de apoio espontânea, mais ou menos espontânea, à porta da Câmara de Lisboa ou da casa do Carlos Moedas a dizer Moedas presidente e coisas do género. Isto no PP aconteceu há 3 anos. Aconteceu. Ou seja, o governance dos partidos em Portugal, e nisso o PSD é assim, é o que é altamente centralizado. E, portanto, é impossível aparecer uma voz dissonante, não tem espaço, não tem, muitas vezes nem sequer tem espaço de entrada nesse tipo de sítios. Quer dizer, o Miquel se explica, é a lei da oligarquia de ferro dos partidos. Lá está. Quer dizer, a tua voz é uma voz importante, mas não tem espaço no Conselho Nacional do PSD. Estás a perceber? Claro que não. Pronto, mas esse é um problema. E eu acho que quando os partidos não refletem a própria diversidade que existe dentro do seu próprio partido, e se calhar por isso é que o PSD não quer ser aquilo que o Miguel Morgado anda há anos a dizer que é a grande casa das direitas, um grande partido popular que faz a tal era, e foi. E não quer, porque de facto ter essa discussão dá trabalho, exige estudo, etc. E é o que vocês disseram. Eu acho que a última década em Portugal, a política tornou-se o exercício de discutir cenários. Nós não discutimos opções políticas, nós não discutimos modelos económicos alternativos, nós não discutimos grandes opções de gastar mais em defesa ou mais no Estado Social, etc. Isso é um debate que está ausente da sociedade portuguesa. Se calhar por isso é que também proliferam comentadores generalistas. Não percebem nada de nada. Não, porque de facto falar de cenários... percebem daquilo que se discute. Eles percebem daquilo que se discute. Eu já publiquei um artigo a dizer precisamente isto, que é a morte da política, quer dizer, há anos que se discute as vírgulas do orçamento e não se discute as grandes questões que afetam o país. E, portanto, porque a política, a verdadeira política, morreu, porque ninguém tem interesse em colocar em causa a sua própria posição, portanto ninguém quer decidir nada. Claro, não. E é por isso que nós estamos neste bloqueio também que estamos neste momento. E portanto... É isto, eu acho que há estes 3 problemas, é o sistema eleitoral, é o governance dos partidos, a forma como estão organizados, como o poder se gera, portanto são partidos altamente centralizados, quer dizer, os barões regionais do PSD é uma coisa que não existe, é um conceito abstrato, não existe. Não, existem, só que eles não funcionam politicamente, funcionam praticamente. Eu acho que um dos grandes problemas é... funcionam carrinhamente. É a separação entre a academia, a política e os partidos. E, portanto, são coisas completamente diferentes. A academia está isolada no seu mundo académico, as pessoas que têm preocupação política até podem andar na academia, mas a maior parte acaba de estar fora dos partidos, porque dentro do partido isso não interessa. As alianças que promovem a conquista do poder dentro do partido não podem ser prejudicadas por ninharias como opinião a propósito de um determinado assunto. Portanto, gera-se um grande consenso e a única forma onde toda a gente possa participar, e a única forma de ter um consenso onde toda a gente possa participar é ter um consenso no vazio. Toda a gente pode concordar com o vazio, não é? Meus senhores, vamos para as linhas. Nuno Poças. Muito rapidamente, só porque há uns meses tinha falado sobre isso quando começou, agora vou fazer aqui uma linha rápida quando já acabou. Parabéns à seleção francesa, ganhou o Six Nations, foi um grande torneio, grandes jogos, e eu estive no sábado no Estádio Olímpico, o fascista Estádio Olímpico em Roma, a ver o Itália-Irlanda. Foi um grande jogo de rugby e... queria só deixar aqui a nota, porque a França foi de facto uma grande merecedora
e fez grandes jogos e muito bonitos, e pronto, para o ano a mais. E em 2027 Portugal está no Mundial da Austrália. Sei que qualquer coisa. Linha muito rápida, para ser rápida não posso ir para assuntos assim, daqueles que nós gostamos muito de discutir, mas vai para o novo chanceler Merz na Alemanha. Eu nunca vi, eu não tenho memória de ter visto um logro eleitoral tão grande como este senhor representou para o seu próprio eleitorado. Não só pelo dito e o dito pelo não dito, ou não dito pelo dito, que deu imediatamente à noite eleitoral a propósito da questão da imigração, como com este artifício de, com a nova votação da AfD, ser impossível de fazer uma alteração constitucional, ter os 2/3 para uma alteração constitucional e de alterar o teto da dívida, foi aproveitar o Parlamento cessante para utilizar essa maioria que estava já sacrificada em eleições para ter os 2/3 ao arrepio do novo Parlamento, onde nunca teria, para não só, atenção, fazer, eu acho que são 500 mil milhões de euros de emissão de dívida, que foi preciso os 2/3, com os verdes, e como paga a inscrição da neutralidade carbónica até 2045 da Constituição alemã. Se isto não é o maior roubo político, enfim, se não ilegalizarem a AfD, de certeza que em breve, quando houver novas eleições na Alemanha, este senhor vai ter exatamente o mesmo destino que o anterior e a AfD vai passar a ser o partido mais votado. Porque é de facto com gente desta que se perde completamente qualquer espécie de credibilidade na política, e achar que é esta gente que quer ser líder da Europa, eu lamento, mas quer dizer, nem nesta Alemanha, nem nesta gente. É tudo mau, não é só em Portugal, atenção. Não é só em Portugal que o nível é este. Gonçalo Cevada, encerras? Encerro, sim, senhores. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. É sempre um gosto voltar a debater convosco. E a minha linha vai para um exemplo absolutamente antagónico de tudo aquilo que acabamos de falar na última hora e pouco. Eu recomendo, porque de facto é uma coisa notável e valem a pena aqueles 18 minutos. Esta semana, numa visita, a Ayuso teve uma visita oficial a Londres, onde visitou várias empresas que têm muitos investimentos em Madrid, etc. E é a convidada especial, é a convidada de honra do CPS Think Tank, que é um think tank que celebrou há pouco tempo 50 anos, foi fundado pela Margaret Thatcher, e ela é a primeira Spanish speaker em 50 anos a ser convidada para discursar. E faz um discurso de uma solidez ideológica e de uma clareza de direção ideológica e programática raras na política contemporânea. Sem medo a explicar o que é o liberalismo que ela define como liberalismo à espanhola, que na prática podemos dizer que é o ayusismo. Que códigos é que tem, como é que se distingue do resto, porque é que deve ser aproveitado, e consegue pegar em pequenos exemplos para desmistificar preconceitos e mitos históricos que foram criados nos últimos 10, 15 anos por muita esquerda, desde a questão do colonialismo e dela dizer que a primeira Carta de Direitos Humanos, na verdade, surge de um reinado de Isabel a Católica, quando reconhece direitos iguais aos índios, volta à Constituição de Cádiz de 1812, volta à transição, ou seja, vai a todos aqueles aspectos fundamentais da história de Espanha e que cruza com grandes momentos da história da Europa, para resgatar e trazer aquilo que na sua versão é liberal, conservadorismo, digamos assim, para o centro. E dizer que não é estarem agarrados ao passado, mas é ter uma visão reformista da sociedade. De que as pessoas têm que ter liberdade, e dá o exemplo prático das suas políticas que já levam
7 anos no poder, de como Madrid se tornou uma capital de liberdade. Aliás, o Covid mostrou isso mesmo, onde as pessoas podem ter os seus negócios, onde não há impostos sucessórios, e consegue com isso crescer, atrair investimento, atrair capital, uma cidade segura, mas aberta à imigração. E ela aí faz uma grande distinção entre aquilo que é a imigração com denominadores comuns culturais com a população de origem, como sendo algo positivo, etc. E, portanto, é um discurso que eu recomendo, porque é uma pessoa que percebeu, e isto foi uma coisa que eu achava durante muitos anos que achava que não era necessário, porque as pessoas só votavam com a cadeira, mas foi através dela e da experiência daquele governo que eu percebi que a direita ganha quando luta e a direita ganha quando não se demite da batalha cultural. E é possível dar a batalha cultural de maneira pouco histriónica e daquela maneira. E eu acho que aquilo é uma pena que não exista sequer ninguém com aquela solidez em Portugal. É surreal que não exista, mas é assim. Gonçalo, há quem tenha. posso fazer um quiz? Força. Depois pomos nos nossos canais do WhatsApp e Telegram o link para este discurso, sim, que tu estás a referir. Mas posso fazer um quiz? Qual é, que livro de manifesto político de que líder político português prefaciou a Ayuso? Ou seja, a Ayuso prefaciou o livro... Miguel Pinto Luz. Muito bem, é verdade. Eu sabia. Pronto, era para testar. Passaste. Eu sabia. Passaste com distinção. Prova que nem toda a gente é perfeita. Olha, não sei. Por acaso acho que no governo o Miguel Pinto Luz não tem estado mal. Meus senhores, muito obrigado. Caros ouvintes, muito obrigado também pela vossa companhia e a vossa atenção em cada vez maior número. Aliás, permitam-me que diga, o Linhas Direitas vai crescendo paulatinamente. Já sabem que podem apanhar as notas do nosso programa, os links para as nossas novidades e as coisas publicadas por cada um de nós na diferente comunicação social nos nossos canais do WhatsApp e Telegram. Tem disponíveis em vídeo no Facebook, no Spotify e no nosso site www.linhasdiretas.net, o nosso podcast, e em todas as plataformas de podcast áudio, incluindo o iTunes. Mais uma vez, muito obrigado e até à próxima semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal. E em português. Para a semana. Juntem-se outra vez.